Lewis Hamilton abalou profundamente a estrutura da Ferrari, com declarações que pegaram a todos de surpresa. E o mais impressionante é que isso não ocorreu após uma conquista gloriosa, um pódio celebrado ou uma disputa eletrizante pelas primeiras posições. Pelo contrário, esse episódio veio à tona depois de um dos fins de semana mais amargos, desconcertantes e, sem dúvida, um dos mais difíceis emocionalmente de toda sua trajetória na Fórmula 1. O Grande Prêmio da Espanha ultrapassou os limites de uma simples decepção. Foi um ponto de ruptura. Pela primeira vez desde que começou sua jornada com a equipe italiana, Hamilton não apenas demonstrou incômodo, ele escancarou falhas, apontou culpados e deixou no ar uma sensação clara de que a confiança entre piloto e equipe começa a se desgastar perigosamente. Desde o momento em que colocou o carro na pista, Hamilton enfrentou uma máquina instável, imprevisível e incapaz de responder às exigências de uma corrida de alto nível. E isso se agravou com uma mudança específica na configuração, que aparentemente desestruturou completamente o equilíbrio do carro. O britânico, multicampeão e conhecido por sua habilidade em adaptar-se a diferentes condições, foi ultrapassado por carros de equipes consideradas médias, o que reforçou ainda mais a sensação de impotência dentro do cockpit. Tudo isso diante de arquibancadas cheias em Barcelona, sob os olhares atentos de milhares de torcedores. Sua frustração era tão visível que nem mesmo os comentários comedidos da assessoria de imprensa conseguiram esconder o tamanho do abismo entre expectativa e realidade. Esse não era o cenário que ele imaginava ao aceitar o desafio de vestir o icônico vermelho da Ferrari. Mas a situação tomou proporções ainda maiores quando Hamilton deixou claro que o problema não está apenas no desempenho em pista. Ele foi além e apontou diretamente para os pilares que sustentam a operação da escuderia. Falhas graves de comunicação entre os departamentos técnicos, decisões precipitadas tomadas sob pressão e um conceito de carro que, mesmo após atualizações, ainda não entrega resultados consistentes quando mais importa. E enquanto Hamilton enfrentava esse cenário desolador, do outro lado da garagem, Charles Leclerc comemorava um lugar no pódio. A disparidade de resultados entre dois pilotos que compartilham a mesma máquina acendeu um sinal de alerta em todo o paddock. Estaríamos diante de uma ruptura interna prestes a acontecer? Hamilton estaria perdendo a fé no projeto? Ou esse é o chamado final para que a Ferrari acorde e reaja? O mais alarmante é que o britânico não usou meias palavras. Sua insatisfação foi explícita, pública e direcionada. Ele não poupou críticas, não amenizou a gravidade da situação e, principalmente, não se mostrou disposto a tolerar esse tipo de desempenho por muito mais tempo. Seu discurso foi um verdadeiro desafio lançado à equipe, um ultimato, e tudo isso em um ambiente onde o mínimo deslize pode custar posições, campeonatos e reputações. O que mais chamou atenção em todo esse cenário foi o contraste vivido dentro da própria garagem da Ferrari. Enquanto Hamilton se esforçava para manter seu carro sob controle e proteger sua posição diante de rivais improváveis, Leclerc fazia uma corrida limpa, eficiente e estratégica, que o levou ao terceiro lugar. Ambos estavam com o mesmo modelo de carro, o SF25, mas com configurações diferentes e, mais importante, com níveis de resposta técnica e operacional claramente distintos. A cena de Leclerc sorrindo no pódio enquanto Hamilton deixava os boxes de cabeça baixa foi emblemática. E não há assessoria de imprensa ou declaração oficial que consiga apagar a força simbólica dessa imagem. As palavras de Hamilton após a corrida foram um recado direto. Ele afirmou, sem rodeios, que o carro simplesmente não funcionava aqui, deixando evidente que o problema não era pontual, mas sim sistêmico. Ele sugeriu com todas as letras que algo está errado no processo de preparação e na forma como a Ferrari interpreta e executa os dados e as sugestões dos pilotos. Para alguém que construiu sua carreira com base em perfeição técnica e adaptabilidade extrema,
Esse tipo de falha não é apenas frustrante, é inaceitável. E então veio o momento que escancarou tudo. Durante a transmissão do rádio, após sua última parada nos boxes e ainda sob o carro de segurança, Hamilton relatou que o carro estava muito leve. Ele suspeitava que o ajuste na asa dianteira, realizado no pit stop, não havia sido feito corretamente. Pode parecer um detalhe técnico pequeno, mas esse tipo de intervenção é crítica. E se, em uma equipe do porte da Ferrari, esse tipo de erro ainda ocorre, isso demonstra que o nível de precisão necessário para vencer simplesmente não está sendo alcançado. Estamos falando de uma mudança rotineira, que pode ter custado pontos preciosos. Em uma corrida onde cada fração de segundo importa, esse tipo de falha não é apenas grave, é imperdoável. Fred Vasseur, chefe da equipe, assumiu parte da responsabilidade. Em entrevistas após a prova, ele confirmou que a alteração pode não ter sido feita da maneira ideal. Mas essa admissão levanta uma questão ainda mais séria. Se nem ajustes básicos estão sendo executados com precisão em momentos de pressão, como a Ferrari pretende competir com times como Red Bull ou McLaren, que demonstram excelência operacional em cada detalhe? O que está em jogo aqui não é apenas um ajuste de asa. É a confiança no sistema, na equipe, na capacidade de entregar performance quando mais importa. Enquanto Hamilton enfrentava essa tempestade técnica, Leclerc mostrava controle absoluto. Sua corrida foi marcada por decisões inteligentes, ótimo gerenciamento dos pneus e aproveitamento preciso das oportunidades. Ele extraiu o máximo do equipamento que tinha à disposição, mas, principalmente, contou com uma equipe afinada, que executou tudo com maestria. Isso não é coincidência. É fruto de trabalho integrado, comunicação eficiente e confiança mútua. É o tipo de sinergia que Hamilton teve com Bono na Mercedes por anos e que, até agora, não encontrou na Ferrari. O problema não é talento. Hamilton continua sendo um dos pilotos mais completos e respeitados do grid. A questão é que, neste momento, ele está inserido em um sistema que não está funcionando. A sensação é que a Ferrari consegue acertar apenas um lado da garagem por vez. E isso, para uma equipe que visa o título, é uma limitação inaceitável. Mesmo tentando manter um discurso racional, era evidente que Hamilton estava à beira de um rompimento emocional. Ele falou sobre a necessidade de rever todo o processo, de intensificar as sessões no simulador, de buscar soluções imediatas. Mas suas palavras tinham outro tom, um tom de alerta. Um sinal claro de que, se nada mudar, essa parceria pode não durar tanto quanto todos imaginavam. Ele está avisando. E está fazendo isso de forma pública. A ultrapassagem sofrida por Nico Hülkenberg foi simbólica. O alemão estava com pneus mais macios, é verdade, mas conduzia um carro da Haas, que, em teoria, não deveria ter condições de desafiar uma Ferrari. Aquela manobra, assistida por milhares de pessoas no autódromo e milhões ao redor do mundo, foi um retrato do momento atual da equipe de Maranello. E para Hamilton, esse foi o ponto de saturação. Não por perder uma posição, mas por perceber que está sendo prejudicado por falhas que, em sua visão, não deveriam mais acontecer nesse nível. E o contexto torna tudo ainda mais grave. As atualizações levadas para a etapa de Barcelona eram cruciais. Representavam o início de um novo capítulo para o carro da temporada. Se falhassem, significaria que o projeto SF25 precisaria ser revisto ou até abandonado, com foco total em 2026. Para Hamilton, isso seria inadmissível. Ele se juntou à Ferrari para vencer agora, não daqui a 2 anos. E a possibilidade de ver todo o investimento de tempo, esforço e reputação sendo jogado fora por erros básicos é devastadora. Está evidente que Barcelona foi um divisor de águas. A Ferrari teve uma escolha a fazer. E na visão de Hamilton, escolheu o caminho errado. Suas críticas não foram apenas um desabafo. Foram um grito, um apelo para que a equipe reconheça suas falhas, abandone a complacência e se transforme.
Porque se isso não acontecer, essa história pode terminar antes mesmo de atingir seu clímax. Hamilton não está disposto a tolerar mediocridade. Ele não aceita processos falhos, comunicação truncada ou respostas lentas. Ele quer excelência, ele quer eficiência, ele quer resultado. E se a Ferrari não for capaz de oferecer isso, o brilho do escudo vermelho não terá qualquer valor para ele. Com Montreal se aproximando, a pressão só aumenta. O circuito canadense exige sintonia absoluta entre piloto e engenheiro. E qualquer falha, por menor que seja, pode significar o fim de qualquer chance de recuperação no campeonato. O tempo está se esgotando. E a Ferrari precisa reagir. A pergunta agora é: a Ferrari vai ouvir? Vai agir? Ou vai continuar empurrando os problemas com a barriga, na esperança de que o talento de seus pilotos compense falhas estruturais profundas? Montreal trará essa resposta. E o que acontecer lá pode definir não apenas o restante da temporada, mas o futuro da relação entre Hamilton e a Ferrari. E você? Acredita que a Ferrari conseguirá dar a volta por cima? Ou acha que Hamilton revelou problemas que a escuderia não conseguirá resolver a tempo? Deixe seu comentário e, se quiser acompanhar todos os próximos capítulos dessa saga, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o que está em jogo agora é muito mais do que um campeonato. É o próprio destino da Ferrari na era moderna da Fórmula 1.